Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque o Evangelho sendo pregado é que vai trazer à luz a consciência daquela pessoa que ela tem uma condenação. Amém. E que isso precisa ser resolvido. Mas que condenação é essa? Não sei se vocês sabem, mas que Deus, você vai ler lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, por ali em diante, na criação, onde narra a história da criação, a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito. Tudo era perfeito. E criou o homem no paraíso. Não tem esse calor que nós sentimos. Não tinha doenças. Não tinha fome. Não tinha miséria. Não tinha violência. Não tinha o ódio, não tinha o rancor. Tudo estava perfeito. E a Bíblia ainda diz que o Deus visitava o homem na virada do dia. À tardezinha, Deus aparecia. Aparecia para conversar. Talvez para explicar o propósito que Deus tinha com a raça humana. De um mundo de paz. As pessoas pensam que a multiplicação veio do pecado. Não. O projeto de Deus já era para que o homem multiplicasse na terra. Agora a terra seria um paraíso. Deus criou o homem no paraíso. Só que aqui entra o problema do homem. A condenação do homem. Que Deus deu a liberdade ao homem, o livre-arbítrio, do homem escolher que caminho seguir. E o homem um dia resolveu que não deveria mais seguir com Deus. Gênesis 3:6 diz assim: os olhos de ambos foram abertos. Quando Deus coloca lá um fruto simbólico, um teste, olha, homem, de tudo isso aí você pode comer. Todas esses frutos que estão aí, tudo é seu. Os magos, os animais, tudo é teu. Cuide de tudo aí. Mas, desse fruto aqui está proibido você comer. Ah, por que está proibido, Senhor? Porque no dia que você comer, você vai conhecer o bem e o mal. E se você conhecer o bem e o mal, você vai morrer. Então, quando o homem ouve essa história, quando o homem conversa com Deus, esperava-se que ele não comesse, que ele mantivesse fiel a Deus. Que ele tivesse confiança em Deus, nos propósitos de Deus. É muitas vezes quando a gente não confia nos propósitos de Deus. Por que o homem, Adão, ele procurou um outro caminho? Porque o que ele conversou com Deus, o que ele conversava com Deus nas tardes, ele achou que aquela pouca conversa que ele teve com uma serpente, né, que aquilo ali era o melhor para a vida dele. Ele resolveu tomar outro rumo. Que a serpente mostrou um outro caminho. Que a serpente era o inimigo de Deus. Ele falou que nada. Olha, que você vai morrer coisa nenhuma. Como aí você não morre? Você pode ser igual a Deus. Aí está a condenação. Quando a criatura, ela não quer ser mais criatura. Ela quer ser igual ao Criador. O que fez Adão e Eva comer não foi porque aquele fruto era mais saboroso que os outros. Não foi uma simples curiosidade. Não. Foi que
ela deu crédito à palavra de alguém estranho que chegou para ela e disse, para ele e disse: se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí ele cometeu o pecado. O mesmo pecado que o diabo cometeu no céu, ele jogou no coração do homem. Porque no céu, o diabo era um anjo de Deus. Era o anjo mais fabuloso que Deus tinha. A Bíblia diz que se perguntasse a Deus: me mostra um exemplo de beleza, de bondade, me mostra um exemplo da tua obra, que Deus possivelmente poderia apresentar Lúcifer, que é anjo de luz. E um dia ele achou, olhou para si mesmo e falou: eu sou o cara. Em outras palavras. Ele falou: o negócio de estar adorando a Deus, não. Eu também sou um Deus. Eu também quero ser adorado. E aí ele lança isso no coração do homem. E o homem, com ambição, escolhe esse caminho. Aqui está a condenação que vai pegar um dia as pessoas que estão desavisadas ou que sabem, mas são rebeldes, não querem rever, não querem ter a humildade de reconhecer o seu pecado. Aí o homem cai, aí o homem peca, o homem come do fruto, mas para querer ser igual a Deus. É por isso que a Bíblia fala assim, que Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar, porque o homem já está condenado. Porque Deus deu a condenação antes, olha, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Você hoje é eterno. Você hoje tem minha presença. Você hoje vive no paraíso. Mas se você comer, tudo isso vai acabar. Mas o homem não. Vai acabar não. Eu vou ser igual a Deus. Então o homem, a raça humana, precisa se reconciliar com Deus, porque Jesus não veio condenar o homem. O homem já está condenado. Já está condenado. Lá no Jardim do Éden, foi a condenação. Ah, não tenho nada a ver? Tem. Ah, mas eu não tenho culpa, eu não estava lá. Você é homem. Se você peca, tanto prova que você precisa que você comete pecado. Que nós cometemos pecado. Então o ser humano ele precisa resolver. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus hoje é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado, por isso que nós oramos no nome de Jesus, porque Jesus é quem nos representa diante de Deus. Jesus, a Bíblia chama Jesus do segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão venceu. Lá no Evangelho de Mateus, os 3 evangelhos contam a mesma história da tentação de Jesus. Por que Jesus foi tentado? A semelhança de Adão, porque ele cumpriu o papel de Adão. Porque o diabo ofereceu tudo a Jesus. Não tendo nada, ele ofereceu tudo. Olha, tudo isso aqui é teu. Em outras palavras, o diabo chegou para a gente e falou assim: esquece Deus lá em cima. Tem esses homens aqui, vamos governar aqui. Vamos nos juntar e governar. Nós somos também Deus, e você vai morrer. Quem garante que seu pai vai ressuscitar? Porque, mesmo sendo Deus, a Bíblia fala que Jesus estava num corpo humano. E naquele momento, Jesus teve que entregar a sua alma. Teve que entregar a sua alma a Deus. Eles não merecem isso.
Eles merecem nós governando. E Jesus lhe disse: não. Só ao nosso Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Amém. Então Jesus, a Bíblia fala que ficou ali sendo tentado. 40 dias tentado. Não comeu nem bebeu água. Em cima de pressão. Aí você vai morrer. A Bíblia só conta as três conversas, né? Mas ficou 40 dias, então teve muita conversa. Teve muita pressão. E deu autoridade. A Bíblia fala que o diabo levou Jesus ao monte. Por quê? Por causa de Adão. Porque quando Adão abriu mão da sua autoridade, ele entregou ao diabo. Deus deu a Adão a autoridade. Tudo isso é teu, toma conta. E Adão pegou e entregou ao diabo. Toma. É teu, agora eu vou ser igual a Deus. Eu quero ser igual a Deus. Então por isso que Jesus teve que passar por essa tentação também. E vencer. E hoje Ele é o nosso advogado. Ele nos representa diante de Deus. Quando a gente ora em nome de Jesus, Deus não vê o nosso pecado. Vê Jesus. Jesus mostra, a Bíblia fala que Jesus, assim que subiu, sentou à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, intercede por nós. Aleluia. Entrega. Mostra as mãos do Pai. Olha, eu morri por eles. Eu me sacrifiquei por eles. Eu comprei. Eles são meus porque eu comprei. Eu tomei da mão do diabo. Eles agora são deles. Aleluia. Essa condenação não é mais deles. Eu paguei. Está pago. Obrigado, Deus. Quando Jesus estava na cruz, a última palavra dele foi: está consumado. Os estudiosos dizem também que pode ser traduzido como está pago. Por isso que Paulo escreve que Jesus pegou a carta da nossa condenação e cravou na cruz. Rasgou lá na cruz. Ali ele pagou tudo. Agora, para aqueles que têm Ele como Senhor e Salvador da sua vida, para aqueles que aceitam Ele como seu advogado, o que é que Jesus quer? Só que você receba Ele verdadeiramente no seu coração e sirva a Ele. A única coisa é isso. Mais nada. Deus não precisa de ninguém. Deus não quer que você faça sacrifício vão todo. Deus quer única e exclusivamente que você se dedique a Ele, sirva a Ele. E a Bíblia fala que servir a Deus é tão bom. Para no futuro a gente voltar a morar com Ele eternamente. Amém. A Bíblia diz que no futuro Jesus vai vir e vai restaurar tudo. Vai restaurar todas as coisas. E nós vamos habitar a terra. Tudo perfeito, como era no começo. Porque o projeto de Deus foi esse. As pessoas que morreram, ressuscitarão. Quem morreu em Cristo ressuscitará. Morreu o velhinho, vai ressuscitar o menino. Forte. Com toda a saúde. Para viver eternamente com Cristo. Para cumprir aquele propósito do início. Qual é o propósito de Deus do início? Viver eternamente com o homem. Visitar o homem. Ter comunhão com o homem. O homem procurou outro caminho, mas Deus mesmo assim amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para morrer por nós. Basta só crer. Deus só quer a nossa fé. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?